Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal, né? E hoje falando sobre o BRCR11, né? Que também é um fundo imobiliário administrado pelo BTG do segmento de lajes corporativas, né? Vamos trazer aqui uma importante notícia para você que é cotista deste fundo, certo? Mas antes de falar sobre o BRCR11, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, passe a seguir. Pode também, peço para vocês comentarem, fazerem sugestões, quem sabe compartilharem no intuito da nossa comunidade crescer, certo? Então a principal notícia hoje dessa terça-feira foi que o BRCR11, né, que é evidentemente impactando nessa quarta-feira, que ele acabou aí de concluir a venda de 5 ativos, né? Então, como o segmento de lajes corporativas vem sofrendo bastante desde a pandemia, né? Porque na pandemia as políticas sanitárias obrigaram as empresas mandarem os seus funcionários para os home offices, né? Mas os escritórios precisavam continuar sendo pagos mesmo sem ninguém lá dentro. Então, os fundos imobiliários de lajes corporativas tiveram um aumento nas despesas com uma queda tremenda das receitas, né? Então, esses fundos eles acabaram sendo impactados, né? Até hoje, o único que conseguiu se recuperar por completo foi o PVBI11 e o HGRE11 foram os únicos que conseguiram se recuperar aí em lajes corporativas. Vino, 11, entre outros, têm sofrido bastante. Como este fundo ele tem excelentes imóveis, né? Então o que ele fez? Ele acabou de vender 5 excelentes imóveis, né? Por o valor de 755 milhões, né? Ou seja, um excelente valor. Geralmente esse valor ele é obtido em subscrições, né? E nessa venda estarão o edifício Brazilian Financial Center, edifício Buriti, edifício da Cidade Jardim, edifício Transatlântico e edifício Volkswagen, né? E por que que o fundo está fazendo isso, né? É pela crise? Não é bem em si pela crise, né? Mas porque agora, no ano de 2024, ele precisa pagar uma dívida obrigatória de 920 milhões, né? Que é uma dívida que ele fez lá atrás para adquirir esses edifícios, né? Ou seja, os imóveis do seu portfólio. Só que nesse período nem tinha pandemia e o segmento de lajes corporativas era que estava dando um excelente retorno. Estava dando muito mais retorno do que galpões logísticos, entre outros, né? Tanto que o segmento de lajes corporativas, eles eram tão bem mais importantes do que até mesmo os fundos de papéis, né? Porque o segmento de lajes corporativas foi que deu início aos fundos imobiliários, não sei se vocês sabiam. O pontapé nos fundos imobiliários, quem deu foi o segmento de lajes corporativas. Então, durante um bom tempo, eles foram os principais fundos, eles eram de lajes corporativas. Depois vieram surgindo fundos de shopping, fundos de galpões logísticos, fundos de agências bancárias, até hoje tem até fundo imobiliário de cemitério, né? E depois teve o crescimento dos fundos de papéis, né? Onde eles vêm crescendo e eles são quase hoje responsáveis por um grande número de investidores em fundos imobiliários. Então este fundo ele fez essa dívida lá atrás, né? De 920 milhões no intuito de adquirir esses imóveis. Essas dívidas foram postergadas, mas chegou agora a hora de pagar 920 milhões, né? Então, esses 755 milhões vão ser destinados a pagar a maior parte dessa dívida de 920 milhões. E evidentemente que para isso o fundo ele vai se desfazer
de imóveis, ou seja, vai reduzir o seu patrimônio, né? Seu patrimônio ele vai ser reduzido para quitar essa dívida, certo? Se nós olharmos nos últimos um ano, né? A cotação ela caiu, né? Batendo ali na casa de R$ 52,90 ali no mês de outubro, né? Subiu de novo e vem andando de lado. Se nós olharmos os últimos 5 anos, né? Que aí entra a pandemia, né? Desde que o cenário de pandemia ele se revelou, que o fundo vem caindo, né? E nesse momento ele apresenta uma excelente oportunidade de entrada, porque, como eu já falei, ele tem imóveis por trás, né? Então ele vai ficar aqui rodando, como vocês podem observar, ele bate na casa dos R$ 55,00 e sobe, bate na casa dos 52 e sobe, bate na casa dos 52 e sobe de novo. Por quê? Porque ele tem um imóvel por trás, né? Em um quadro de necessidade, ele pode muito bem vender os imóveis, que é o caso. Se o BRCR11 ele fosse um fundo de papel, infelizmente ele não iria conseguir quitar essa dívida agora, né? Mas como ele é o fundo de tijolo, o que ele fez? Pegou 5 imóveis, vendeu para justamente cobrir essa dívida de 920 milhões. E nós sabemos que esses 5 imóveis eles valeriam muito mais do que isso. Mas como o mercado sabe que o fundo imobiliário está precisando desse dinheiro, né? Ou seja, ele está desesperado para vender, né? Então o que ele faz? Ele coloca um valor menor, mas certamente estes fundos eles valeriam, esses imóveis certamente eles valeriam muito mais, certo? Então o valor de mercado continua de 1,63 bilhões, né? O valor de mercado por cota R$ 61,09. O seu valor patrimonial é de 2,6 bilhões, né? Ou seja, por isso que ele vai se desfazer aí de 755 milhões, né? A partir da venda desses imóveis, que certamente eles valiam muito mais. O valor patrimonial por cota é de R$ 99,92, né? Mas o que é que o mercado está pagando? Somente R$ 61,09, ou seja, uma queda de quase R$ 30, ou seja, o mercado precificando para baixo, né? Um rendimento mensal de 41 centavos, mesmo assim o dividendo anual está de 8,4, acima do segmento de lajes corporativa, está pagando até muito, né? A sua liquidez diária é de 1,79 milhões, né? Tem 148.045 cotistas. Por quê? Porque ele é um excelente fundo de lajes corporativas. O grande problema é a vacância financeira de 15,4, que ele vai reduzir agora, né, a partir da venda desses imóveis, e a vacância física, que é de 21,7, que também ele vai reduzir a partir da venda dos imóveis. Esses imóveis vão cair de 15 para 10 a partir da venda de 5 desses imóveis, e 82% desses imóveis são AAA, ou seja, excelente qualidade, né? Além disso, né, para machucar ainda o fundo, né, o locatário do edifício Eldorado, né, acabou de anunciar o término do contrato, ou seja, pediu para antecipar o contrato, o fim do contrato. E toda vez que você pede para antecipar o fim do contrato, quem pediu para antecipar o fim do contrato, ele acaba sendo penalizado, né? Ou seja, ele vai ter que pagar aí certamente um valor muito alto por rescindir esse contrato antes do tempo, né? O que é bom para o fundo no primeiro momento, porque ele recebe adiantado, né, esses aluguéis, mas que vai ser ruim por outro lado, porque agora ele vai ter que buscar
um outro locatário para esse imóvel. Infelizmente, o segmento de lajes corporativas não está fácil você encontrar novos locatários, certo? Se nós olharmos os rendimentos dos últimos 24 meses, né, cotista ele teve ali 2,7%, né, enquanto o IFIX, né, apresentou 20%. Se for os últimos 12 meses, aí o BRCR11 ele andou bem semelhante ao IFIX. Se for os últimos 6 meses, também andou bem semelhante, né? Se for os últimos 3 meses, aí não. Ele performou melhor do que o IFIX e performou melhor do que o Ibovespa, né? O que é um bom sinal, né? E se você entrou nele já no início do ano, você está batendo o IFIX e você está batendo o Ibovespa, ou seja, está sendo beneficiado quem entrou no fundo, neste fundo aqui, BRCR11, nos últimos 3 meses está sendo beneficiado. Por quê? Porque ele chegou na sua cotação mínima, ou seja, daqui ele não vai passar. A tendência é só ele se valorizar, principalmente diante do pagamento dessas despesas que ele tinha aí, né? Que não poderia mais deixar mais tempo sem pagar, certo? O volume médio diário dele, né, estava em 2 milhões, né, lá em janeiro de 2022, e agora em janeiro de 2024 não mudou muito, porque o segmento de lajes corporativas sofreu muito. O seu valor patrimonial por cota fica sempre variando entre R$ 100 e R$ 99, não vai cair disso, porque são excelentes imóveis, né? E já no mercado não, né? No mercado ele é bem variado, porque o mercado olha resultados e não patrimônio em si. Então ele ficou oscilando aqui, né? De 71 a valores mais baixos como 59, até mesmo 52 ali no mês de fevereiro de 2023, certo? Então aqui vai variar muito porque aqui é o mercado real, né? Se nós olharmos agora a evolução dos cotistas, né, teve um super crescimento, né, principalmente nas pessoas físicas neste fundo, né? Então ele veio performando aí muito bem, né? Cresceu muito, né? Principalmente na pandemia, ali o fundo cresceu muito, né? E quando chegou ali de junho para dezembro é que ele sofreu uma pequena queda, né? Mas os anos de 2020, 2021, 2022 e até o meio de 2023 foram muito bons para esse fundo imobiliário, porque cresceu muito a sua base de cotistas, né? Do ponto de vista de pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas entraram também nesse segmento, né? Mas diferente das pessoas físicas, ele já vem caindo, né? Desde o início ali de 2021, ele já vem caindo o número, de forma que agora bateu 294 pessoas jurídicas, ou seja, pessoas jurídicas, né? Ou seja, grandes fundos de investimento, né? Do ponto de vista de evolução da vacância financeira, né? Ali na casa de 18,4% no início de janeiro de 2023 e batendo agora de 15,4%. A tendência é reduzir bastante com a venda desses 5 imóveis, né? Os indicadores de resultados, né? Ou seja, por cota, né? Eles se mantêm um pouco similar, né, ao longo do tempo, porque o segmento de lajes corporativas ele vem performando de forma linear, né? Ou seja, o segmento de laje corporativa ainda não se recuperou por completo, certo? Aqui você pode ver cada um dos imóveis, né? A data de aquisição deles, né? Por exemplo, aqui em março de 2010, né? A porcentagem do ativo 23%, área bruta locável 9.984, a vacância de 2,7%, a receita contratada foi 1.322, né? No BFC, né?
O valor por metro quadrado foi R$ 136,02 e a porcentagem da receita total potencial foi de 5,1%. E os principais inquilinos são o Grupo PAN, o Itaú e o WeWork, né? Então você consegue aqui analisar de um por um, não vou me deter, porque senão o vídeo, infelizmente, ele vai ficar muito longo, certo? Se nós formos observar a receita por classe de ativo, 74% é AAA e 7,6% é A, ou seja, excelentes inquilinos aí, né? Ou seja, excelentes ativos ele dispõe, né? A receita por região, 70% em São Paulo e 29,3% no Rio de Janeiro. Se nós formos olhar para o setor, né? 63,2%, né? É voltado principalmente para o segmento aqui de outros, né? 17,8% financeiro, 7,7% vai ser automobilístico, 4,3% seguro, 1,3% serviço, 5,6% saúde e outros é a maior parte, 63,2%, né? A composição da vacância por ativo varia, né? 5,9%, 0,8%, 2,6%, 10%. Na Senesp, onde está a maior vacância, 52,9%, né? E a Torre Almirante, 26,7%, que vem machucando aí principalmente os proventos aí dos fundos imobiliários, certo? A maioria dos seus contratos por IPCA, né? Com relação ao cronograma de vencimento, mais de 50% dele só depois de 2028, que é uma boa notícia, né? 84,4% dos seus contratos são típicos, ou seja, acompanham o mercado, isso é muito bom. E 15,6% eles são atípicos, ou seja, tem uma exposição a contratos atípicos muito baixo, né? Muito baixo mesmo para os segmentos da área corporativa, ou seja, ele acompanha o mercado, né? E os principais locatários, né? 15,6% a Petrobras, 7% Samsung, 5,2% Volkswagen, 5,1% Cargill, 4,1% INPE e 63% outros, ou seja, excelentes inquilinos, né? E aqui nessa imagem você pode ver a localização dos imóveis, né? Localizado em importantes regiões, né? Como a região do Itaim-Bibi, região dos Jardins, né? Jabaquara, né? Ou seja, excelentes localizações e excelentes imóveis, né? E também aqui no Rio de Janeiro, excelente localização ali próximo da Tijuca, do Cristo Redentor, Copacabana, né? É onde se localizam esses imóveis, né? Descendo mais, nós temos a Barra da Tijuca, onde se localizam outros dois imóveis, ou seja, excelentes empreendimentos de excelente qualidade, e alguns deles vão ser vendidos justamente para quitar as dívidas, certo? Então você tem aí, nós acabamos de gravar mais um vídeo falando sobre o BRCR11, né, que é um fundo imobiliário de excelente qualidade, mas que infelizmente está passando por um momento difícil, né? Mas mesmo assim vale a pena chamar a atenção que ele tem 20 milhões em caixa, né? Essa venda aí foi para cobrir a despesa de 920 milhões, né? Ele se encontra muito descontado, né? Desconta aí de 40% na aquisição desses imóveis, né? E vale a pena chamar a atenção que ele vai reduzir bastante essa dívida que ele tem, certo? Então, para você que comprou cotas dele até o dia 7 de março, agora dia 14, você já recebeu aí 41 centavos isentos de impostos, né? Ou seja, um bom dividendo para quem está levando em consideração aí o segmento de lajes corporativos que tem sofrido bastante e a gente espera que um dia ele possa se recuperar, certo? Então valeu para todos vocês que permaneceram aqui no vídeo até o final.
Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023 e até o nosso próximo vídeo.